Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, presbítero Alisson falando, pela graça de Deus, mais um vídeo aqui no nosso canal, para edificar os irmãos, para o melhor andamento da obra. Queremos pedir a você que está assistindo esse vídeo, que se inscreva, compartilhe e dê o seu joinha aqui, comente se essa palavra foi importante para você e se for para outros, você compartilha. Deus abençoe em nome de Jesus. A palavra, meus irmãos, que nós queremos falar hoje é sobre a importância do cuidado com aqueles que se afastam, do cuidado com os novos da fé e do cuidado, irmãos, da importância das pessoas para a nossa vida. E nós hoje estaremos falando sobre a importância de João Marcos. Isso mesmo, João Marcos, aquele que escreveu o Evangelho segundo escreveu São Marcos na Bíblia. O nome dele é João Marcos. E nós queremos até falar sobre isso neste vídeo, para que fique melhor a compreensão dos irmãos. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, versículo 36 ao 41, é o texto que nós iremos dar por base a nossa mensagem de hoje. Mas para que haja uma introdução melhor explicativa, para que você conheça quem é o personagem que nós iremos falar, João Marcos, ele era filho de uma mulher temente ao Senhor, que abria a sua casa para os irmãos primitivos orarem. E hoje nós estamos com o auxílio da minha esposa, que está aqui por trás da câmera. Ela vai estar lendo os textos, nos ajudando para melhor compreensão e entendimento dos irmãos. Mas eu peço que você também fiscalize aí, para que você também tenha a sua edificação pessoal em casa. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, e o versículo de número 12, vamos olhar o que é que está escrito. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Então, por aqui nós já vemos que na casa de João Marcos havia oração. Os irmãos oravam para até a soltura de Pedro da prisão. Então, muitos irmãos ali oravam. A igreja primitiva orava na casa de João Marcos. Então, ele era filho de uma mulher que orava, alguém que estava entrelaçado com as coisas de Deus. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, no capítulo 12 e no versículo 25, olha aí, por favor, irmã Juliana, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 25. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Então, olha só, eles, depois que terminaram o serviço, Paulo e Barnabé, o Espírito apartou eles para a obra que os tinha chamado, para fazer a obra missionária, e eles sentiram no coração de levar João Marcos com eles para esta obra. No capítulo 13, na epígrafe aí do capítulo, nós vamos ver o título que diz assim, a primeira viagem missionária. Então, nessa primeira viagem missionária, que Paulo e Barnabé foram fazer, levando as cartas do concílio para um entendimento melhor sobre algumas questões que nós não vamos falar hoje, eles levaram João Marcos consigo para fazer a obra. Era uma obra muito importante, não podia confiar em qualquer pessoa, então eles confiaram em João Marcos. Mas, olha só, a expectação dos perigos que ameaçavam este pequeno grupo de 3 pessoas para viajar pelas regiões desconhecidas parece ter enfraquecido João Marcos, de tal maneira que ele voltou para Jerusalém. Olha aí em Atos capítulo 13, você que está aí também com a sua Bíblia aberta. Atos capítulo 13, versículo de número 13, irmã Juliana, para a gente entender melhor o que foi que aconteceu com este rapaz. 13. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então, João Marcos voltou. Ninguém sabe quais foram os motivos principais que ele voltou. Alguns acreditam que ele voltou justamente por isso, pelo fato da expectação de viver perigos, de problemas. Um pouquinho antes eles já tinham passado por uma situação de Elimas, o mágico, que Paulo o amaldiçoou, deixou ele cego, né? Deus o cegou naquela situação. Então essa expectação de perigo, parece que ele viu problemas, momentos difíceis, coisas que nem todo mundo está preparado para ver.
e fez com que João Marcos voltasse. Nessa volta de João Marcos para Jerusalém, não agradou o apóstolo Paulo, que até então estava calado. Barnabé também ficou calado, apenas narraram o fato que aconteceu. Mas quando chega no capítulo 15, no versículo de número 36, eles já voltaram. E o que é que acontece agora? Eles querem ir, olha só no versículo 36. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé. Quem foi que disse? Paulo. Tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Então o desejo de Paulo era retornar para onde eles já tinham passado para ver como é que os irmãos estavam. E no versículo 37, olha aí, irmã Juliana, capítulo 15 de Atos, versículo 37, o que é que diz? E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Versículo 38. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Então olha só, Barnabé queria que levassem, aconselhavam, ou seja, por que ele aconselhava Paulo? Porque Barnabé também se sentia alguém importante na vida de Paulo. Foi ele quem foi buscar Paulo, foi ele quem trouxe Paulo ao convívio dos irmãos para que ele fosse conhecido no ministério, né? Ele foi buscar lá Paulo depois de 14 anos tecendo tendas lá na rua. Então o que é que acontece aqui? Eu não vou falar sobre isso agora, tá, irmãos? A nossa pesquisa não é essa, a nossa palavra não é. Então ele aconselhou Paulo para que levasse João Marcos. E Paulo disse que não achava razoável que não tomassem João Marcos consigo, porque ele já tinha se afastado há muito tempo e poderia correr o risco dele voltar de novo. Então o que é que acontece aqui, ó? No versículo 39, a Bíblia vai dizer, olha aí, no versículo 39, o que é que diz do capítulo 15 de Atos. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Versículo 40. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Então, olha só, irmãos, Paulo e Barnabé, segundo Isber, vai dizer que eles achavam por demais importante a viagem, mas eles não como é que a gente vai arrumar uma palavra aqui? Eles não concordavam com a equipe que poderia ir na segunda viagem. E a Bíblia diz que essa tal contenda aqui é um paroxismo, que quer dizer desavença, segundo o termo. Então eles tiveram uma contenda muito grande. Paulo dizia não leva, Barnabé dizia leva. Então Paulo dizia quase que com uma covardia, ele voltou. Barnabé dizia, mas ele vai se retomar, ele vai se reerguer, ele vai se fortalecer, ele vai tornar aí conosco. E olha só qual é o laço que me torna importante, Colossenses capítulo 4, versículo de número 10. O que eu acho importante é o que nós queremos começar a abrir o leque aqui para nós outros, neste pequeno vídeo, que eu já acho que já está ficando longo. Colossenses capítulo 4, versículo 10. Olha o que é que diz. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. E Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-vos. Então, olha só. Então, o laço de Barnabé com João Marcos era de um grau de parentesco familiar. Umas Bíblias você vai encontrar sobrinho de Barnabé, em outras você vai encontrar primo, né? Eu fico com essa expressão primo de Barnabé, tá bom? Foi nas pesquisas que eu fiz, eu achei melhor chamar de primo, mas não, você não está errado. Então, o que é que Barnabé faz? Barnabé é aquele tipo de crente que quer investir na sua família, naqueles que eles cercam, no seu grau de parentesco. Ainda que muitas pessoas digam para os seus que eles não são importantes, você não pode chegar para eles e dizer. Até porque em Atos capítulo 4, versículo 36, nós não vamos ler, você lê na sua casa, os irmãos, inclusive Paulo, vai chamar, também, a igreja vai chamar, a igreja vai chamar Barnabé de filho do encorajamento, ou filho da consolação.
Alguém que saiu de Chipre, vendeu a sua propriedade, deu tudo e ficou disposto a fazer a obra. Então ele pega João Marcos, coloca debaixo do braço e navega para Chipre, sua cidade natal. E segundo a tradição, nós não temos como provar, e segundo a tradição, diz que lá ele voltou e encontrou o martírio lá. E outra, Paulo navegou para a Sicília, no versículo 41, é uma mensagem um pouco diferente do que aquilo que a gente já vem falando. Navegou para outro lado, ou seja, antigamente era só uma equipe, agora se tornou duas. Paulo pega Silas, que já era profeta, já era líder da igreja, alguém já preparado. Então aqui nós temos dois tipos, nós não queremos crucificar ninguém, mas nós temos dois tipos de crentes, aqueles que já querem trabalhar com aqueles que são preparados para ganhar mais tempo, e aqueles que querem trabalhar com o discipulado, aqueles que têm paciência, aqueles que têm amor com aqueles que estão começando, aqueles que têm paciência com os novos na fé, que estão dando os primeiros passos, e é sobre isso que nós vamos falar. O que não é importante para Paulo, é importante para Barnabé. Você que pode estar me assistindo aqui agora, neste vídeo, aprenda isso. Tem pessoas que para você não é importante, porque ainda às vezes não está liberto, às vezes ainda fala um palavrão, mas às vezes o que falta é você colocar debaixo do braço e ensinar o caminho. Tem gente que quer pegar pronto para avançar mais. Parabéns para você. Eu não quero lhe crucificar. Você é um Paulo da vida. Mas às vezes você precisa ser um Barnabé. Nem sempre as pessoas que chegaram perto de você já chegaram libertas, já chegaram prontas. Às vezes alguém precisa de uma palavra para se fortalecer, precisa de tempo, né? De investimento, de ensino, de discipulado. Barnabé eu vejo como alguém que está inteiramente pronto para discipular. Botou João Marcos debaixo do braço e partiu. E meus irmãos, a palavra que nós temos para hoje é que devemos suportar os fracos na fé. Porque suportar, irmãos, também é perdoar. Suportar também é abraçar. Glória a Deus. Vamos ver aí Colossenses capítulo 3, do versículo de número 12 ao versículo de número 15. Olha aí o que é que a Bíblia vai dizer para nós. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Oh, aleluia. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, dominem vossos corações e sede agradecidos. Revestivos de quê, irmã Juliana? Versículo 14. Revestivos de amor. Amor. Então, Barnabé, que já era filho da consolação, se revestiu de amor e disse: vou levar meu primo, vou levar meu sobrinho, vou botá-lo debaixo do braço. Eu não vou perder os meus para o mundo. Porque se Paulo abandonou e Barnabé abandona, aquele menino ia ficar como? Quem sabe frustrado. Quem sabe alguém a ermo, solitário, sozinho. Mas se alguém abandonar, tem quem abrace. Bendito seja o nome do Senhor. Se alguém, querido, te abandonou, Deus vai colocar alguém para colocar você debaixo do braço. Que essa palavra te alcance. Que essa palavra chegue até você. E eu quero lhe dizer, se você tem alguém que se sente abandonado no meio dos seus, que se sente alguém sem valor para fulano, para Beltrano, compartilha esse vídeo para ele, diga que ele é importante, porque Deus acha ele não, Deus diz que ele é importante. Então, pelo vínculo, olha aí, viu, irmãos? Pelo vínculo da perfeição. O vínculo da perfeição que é, bendito seja Deus, é se revestir de amor. Então, Barnabé se revestiu de amor. E devemos, irmãos, a primeira é que devemos suportar os fracos na fé. E devemos perdoar, suportar e perdoar. Depois devemos suportar em amor. Efésios 4, versículo 1, 2 e 3. Olha aí, Efésios capítulo 4, versículo 1, 2 e 3. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão,
com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Meus irmãos, nós devemos suportar em amor. Quem trabalha com essa área do discipulado sabe que suportar em amor não é fácil. A gente vê o erro, às vezes não é para corrigir naquela hora, é para corrigir depois. Às vezes a gente ensina e a pessoa continua errando. Mas nós temos que ter amor, queridos. Lembre-se que toda a vida você não foi esse que você está dizendo aqui, você está mostrando, não. Um dia você já falhou, um dia você já errou, um dia você já fracassou e alguém teve amor com você, alguém botou a mão sobre você, alguém orou, alguém investiu, alguém gastou tempo com você. Então lembre-se disso. Mas, irmãos, Barnabé morreu. Barnabé encontrou lá na cidade de Chipre um martírio. E quem sabe aquele menino ficou sozinho de novo. Mas Deus, como é Deus de providência, a Bíblia diz em Filipenses 1,6 que aquele que começa a boa obra, ele aperfeiçoará. Meus irmãos, a obra que Deus começou na sua vida, ele não vai deixar pela metade. Ele vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Enquanto você estiver na terra, nós temos falhas, nós temos tropeços, nós temos deslize, mas Deus vai colocar alguém para estar lhe orientando, lhe tangendo. E tudo isso é o cuidado de quem? É o cuidado do sumo pastor, que é Jesus Cristo. Porque, olha só, de uma forma ou de outra, João Marcos foi parar aos cuidados de Pedro. Bendito seja o nome do Senhor. Por quê? Porque quando ele está lá em Listra, lá em Chipre, ele está com Barnabé. E segundo a tradição, diz que Barnabé encontrou um martírio lá e morreu. E segundo alguns intérpretes da Bíblia, alguns pais da igreja lá atrás, alguns mártires que nós tivemos lá atrás, dizem que de um jeito ou de outro, João Marcos foi bater aos cuidados de Pedro. E ele, inclusive, foi o intérprete de Pedro em Roma, quando Pedro esteve em Roma. Alguém que introduziu Pedro lá em Roma. Bendito seja Deus. E Justino Mártir, olha só, Justino Mártir diz que João Marcos apenas escreveu o evangelho que leva o seu nome, o evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos. Justino Mártir diz que ele apenas escreveu as memórias de Pedro. Irineu, também, que é um dos pais da igreja, diz que ele foi o discípulo intérprete de Pedro. Então, ou seja, foi alguém que escreveu o que Pedro ia falando de forma rápida, de forma ligeira. É por isso que a gente encontra muito no seu livro a palavra logo, imediatamente, em seguida, porque os romanos não gostam de uma leitura fatídica, é normal, costumeiramente falando sobre isso, que nós depois gravaremos outro vídeo futuramente. Então, foi alguém que foi intérprete de Pedro. E, meus irmãos, o que eu dou glória a Deus é que Pedro sabe o que é perdão. Pedro sabe o que é alguém se sentir inútil. Vocês muito bem sabem que Pedro negou Jesus 3 vezes e foi abandonado por muitos. Por alguém que negou, por alguém que fracassou. E se Deus não intervém na vida de Pedro perdoando, dizendo: Pedro, tu me amas? Ele ama o Senhor. Pedro, tu me amas? Amo o Senhor. E quando Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Ele: sabes que te amo, o Senhor, baixou a cabeça. Jesus disse para ele: confirma os teus irmãos quando tu, glória a Deus, tiveres confirmado, tiveres estabelecido. Guia teus irmãos, guia as minhas ovelhas, Pedro. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor para sempre. E Pedro sabe o que é perdoar. E Pedro, irmãos, quando Paulo disse que quando Paulo disse que João Marcos não é útil naquele momento, Pedro vai dizer uma palavra diferente. Olha aí, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, o versículo 10 e o versículo 13. Abre esse versículo aí na sua Bíblia. Glória a Deus, você que está aí na sua casa. Primeira carta de Pedro, primeira epístola, capítulo 5, versículo 10 e 13. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e o meu filho Marcos. Amém. É minha filha, viu, irmãos, que está aqui ao meu lado querendo que eu pare o vídeo. Mas deixa eu concluir o raciocínio. Enquanto alguém está dizendo que ele não serve, olhando para ele como um desertor, como um covarde, depois que Barnabé colocou a mão, que Barnabé instruiu, olha só, ele vai parar nos pés de Pedro. E Pedro vai falar sobre o que no versículo 10, irmã Juliana, na última parte,
do versículo, ele mesmo que fala, ele mesmo aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Dê um glória a Deus, você que está aí na sua casa. Ele vai fazer o que primeiro? Aperfeiçoar. Depois? Confirmar. Confirmar e depois? Fortificar. E depois? Fortalecer. Fortalecer. Oh, aleluia, querido, o teu trabalho não é vão. Naqueles que Deus tem colocado nas tuas mãos, Deus vai aperfeiçoar e vai confortar para a glória do nome de Jesus. E por último, versículo 13, o que é que diz aí? Repete aí para a gente encerrar. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e o meu filho Marcos. E o meu filho o quê? Marcos. Enquanto Paulo está olhando como desertor, depois que Barnabé colocou e capacitou, irmãos, pela graça de Deus, Pedro vai chamar João Marcos de quê? De meu filho, irmãos. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Pedro chamou de meu filho. Oh, aleluia. E meus irmãos, Pedro andou com Jesus. Quem anda com Jesus, muitas das vezes chama aquele desertor de filho. Quem anda com Jesus sabe abraçar. Quem ama com Jesus sabe colocar debaixo do braço. Você acha que muitas das vezes a gente anda com pessoas que são prontas? Não, é para preparar mesmo. Então coloque alguém, coloque isso na sua cabeça, coloque alguém debaixo dos seus ombros e diga, meu filho, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para lhe apoiar. Não é apoiar fazer o erro não, é para te apoiar, para você sair desse erro e caminhar em direção a Cristo, glória a Deus. Mas meus irmãos, depois que Pedro coloca a mão, que Paulo é preso, Paulo vai conhecer, uma das primeiras prisões de Paulo, o novo caráter de João Marcos. Meus irmãos, olha aí, Colossenses 4:10. É um versículo que a gente já leu lá atrás. Colossenses 4:10. Eu mudei até o script aqui, por isso que a nossa esposa, que está aqui por trás a minha esposa, desculpa, viu? A minha esposa. A minha esposa vai ler, desculpe aí a expressão. 4:10. Olha aí, para a gente concluir o raciocínio. Colossenses 4:10. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. Olha só, ele já está dando a porta de entrada daquele que ele disse que não era útil lá atrás, não era importante no momento. Então ele já está, João Marcos já está quase como um missionário, levando recado, levando cartas, levando conselhos, glória a Deus. Quer vir para cá, meu amor? Venha para cá, chegue. Levando conselho, fica aqui, meu painho. Diga seu nome para aquele pessoal. Sofia. Então ele está agora como enviado, como alguém que está preparando-se para grandes obras. E nada melhor, irmãos, do que um dia após o outro. Ei, você que alguém lhe tratou mal, nada de se frustrar, tá? Ah, mas fulano me tratou mal e eu vou dar o troco. Quem conhece Jesus não faz isso. Quem conhece Jesus, baixa a cabeça e segue. Você que tem sonhos, você que tem chamada, você que tem talento, se alguém que desprezou lá atrás, lá na frente lhe chamar, vá em paz. Não guarde rancor no seu coração, não. Lembre-se que pessoas que foram chamadas para grandes coisas têm que passar por isso para se fortalecer, para fortalecer a caminhada, para fortalecer os pés e as mãos, tá bom? Então, olha só, ele agora está como alguém que foi enviado. No livro de Filemon, que é capítulo único, no versículo 24, olha só como é que ele já aparece na boca do apóstolo São Paulo. Olha aí, Filemon 24. Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então, de enviado, agora em Filemon ele já está como o quê, irmã Juliana? Cooperador. Cooperador. Já tem um carguinho. É pequeno, mas está começando de baixo. Ei, querido, quer começar de cima, é? Desce um pouquinho, tá bom? De enviado, agora ele está como cooperador. Mas, irmãos, nessa vida, Deus tem sempre mais. Nesta vida, Deus tem respaldo. Nesta vida, Deus tem dupla honra. Glória a Deus. Você que está aí me escutando, bata no peito assim, e diga, Deus tem dupla honra para mim. Diz aí, pai, Deus tem dupla honra para mim. Amém. No lugar da vergonha, irmãos, Deus tem honra. Olha aí, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 11. Abra sua Bíblia aí na sua casa. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Olha aí o que é que diz a Bíblia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo,
porque me é muito útil para o ministério. Oh, bendito seja Deus. Meus irmãos, parece que não é o mesmo apóstolo do capítulo 15 de Atos. No capítulo de Atos, ele brigou até para não levar João Marcos. Mas quando ele está preso aqui, no finalzinho da sua vida, ele diz, traga João Marcos. Porque ele não só é útil mais não, viu, irmãos? Ele não só é útil mais não. Deus tem dupla honra, por quê? Porque a Bíblia vai dizer que ele é muito útil. E para a gente finalizar, meus irmãos, Isaías, está fora do script aqui, Isaías 61:7. É o versículo que nós vamos encerrar, é o último versículo que nós iremos ler no dia de hoje. Olha só, Isaías 61:7. Olha o que é que diz a Bíblia, bem forte, irmã Juliana, por favor. Por vossa dupla vergonha e afronta, exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Deus tem dupla honra para você. Basta tão somente aguardar quieto. Queridos, esta palavra alcance o seu coração e todos aqueles para a qual você compartilhar e enviar e que estarão vendo esse vídeo. É uma mensagem, é um vídeo simples, estou na minha casa, estou com a minha filha, a minha esposa está aqui, hoje comemora-se o dia da família, mas eu quero deixar uma mensagem muito importante de tantas quanto falamos aqui. Deus tem dupla honra, basta você aguardar, ter amor pelas almas, ter amor pelas pessoas, ter compaixão, ter prazer em ensinar aqueles que estão começando esta caminhada. Nesta vida nem sempre foi flores, nesta vida a gente não caminhou sempre pronto. Alguém cuidou de mim. Eu quero louvar a Deus pela vida dos meus pastores, pastor Geldi Timóteo, pastor Emílio, pastor Jaime Antônio dos Santos, pastor Jadson Esdras, Jerônimo da Silva. Eu quero agradecer os meus pastores presidentes que eu acompanhei, pastor José Antônio dos Santos. Eu quero louvar a Deus pela vida do meu pastor presidente atual, reverendo José Orisvaldo Nunes Lima, com quem eu tenho aprendido grandes lições. Mas eu quero louvar a Deus por pessoas que Deus tem colocado no meu caminho desde o começo para me ensinar. Quero louvar a Deus pela vida da minha mãe, Dona Luísa Ferreira dos Santos, a quem Deus me ensinou muito a orar, a dizimar. Quero louvar a Deus pela vida da irmã Vera, que teve muito cuidado no comecinho. Minha sogra, a irmã Simone, glória a Deus, Simone Ramos, glória a Deus. Louvar a Deus pela vida da irmã Vera Lúcia, bendito seja, que é a esposa do irmão Adeildo. Muitas pessoas, irmãos, meus professores no curso teológico, o diácono Reinaldo, que está aí no Mato Grosso. Deus lhe abençoe, meu irmão. Quem me deu discipulado. Meus irmãos, tanta gente boa que Deus colocou no meu caminho, que se não fossem eles, eu não estaria do jeito que estou hoje. Eu sei que Deus ia usar outras pessoas, mas esses forjaram meu caráter do jeito que eu estou hoje. Então, por que não louvar a Deus pela vida de todos eles? Esse é o meu tributo que eu faço a todos os Barnabés que Deus colocou no meu caminho. Será que você pode fazer o mesmo? Porque muita gente quer chegar lá e dizer que foi só. Olha só, isso aqui tudo que você está vendo, eu tinha muito prazer antigamente de ter, mas eu não tinha condições de ter livros como eu tenho aí guardado em caixas, em armários, né? Glória a Deus que muitos postam atrás assim nas bibliotecas. Eu, para não mostrar, eu tenho uma vergonha particular. Mas eu quero louvar a Deus por aqueles que me indicam livros, pastores que são amigos, como o pastor Silvio lá de Belém, pastor Samuel, e tantos outros pastores que são amigos do coração, um mestre que eu tenho, o pastor José Laelson. Então, meus irmãos, Deus abençoe em Cristo Jesus a todos vocês, um forte abraço e a paz do Senhor Jesus. Dá a paz do Senhor, Paiinho? Paz do Senhor, amém. Aqui é o presbítero Alisson e a irmã? Sofia. Hoje ela não quer gravar não. Meus irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe.